Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Gil Baiano para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Amém. Muito boa noite, nobres vereadores, nobre vereadora Zenici, muito boa noite. Boa noite aos nossos assessores da casa, boa noite aos internautas. Eu solicito, ou melhor, convido o vereador Coronel Mário para assumir a secretaria ADOC, a segunda secretaria ADOC. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, sinalizem positivamente. Obrigada. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadora Zenici. Boa noite, senhores colegas vereadores. Expediente de 9/6/2020. Ofícios 27, 31, 32, 33, 34 e 35/2020 do Executivo, comunicando o sancionamento dos projetos de lei 24, 25, 29, 32, 34 e 37/2020. Ofício da Indústria Brasileira de Árvores, IBA, em apoio às ações de combate ao Covid-19, proposto pela empresa West Rock, 3 Barras, Santa Catarina. Ofício número 186/2020, do Gabinete do Prefeito, solicitando o arquivamento do projeto de lei 41/2020. Projeto de resolução 06/2020, que concede o título de amigo de Canoinhas à Associação Comercial e Industrial de Canoinhas, a SIC, de autoria da vereadora Norma Pereira. Na ordem do dia, para a segunda votação, projeto de lei 42/2020, que abre crédito adicional através do excesso da arrecadação. Era o que continha na ordem do dia, senhora presidente. Muito obrigada, vereador Célio. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Ninguém inscrito? Passamos ao grande expediente. Por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente. Passamos, então, à ordem do dia. Coloco em votação e discussão, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 42 de 2020, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 733.883,37, destinados ao Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Vereadora Zenici, com a palavra. Boa noite, nossa presidente Norma Pereira. Boa noite, colegas vereadores, internautas e todos os assessores da casa. Eu vou aproveitar esse momento para agradecer essa Casa de Leis por ter dado celeridade na aprovação desse projeto de lei. A comissão, né, de Justiça e Redação e as demais comissões envolvidas, né, pela emissão dos pareceres em tempo hábil, e dizer que pelo Poder Executivo já está tudo encaminhado também no sentido de repassar esse recurso o mais breve possível para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Então, esta parceria com a Câmara de Vereadores é muito importante e, em nome do Poder Executivo, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores aí dessa Casa de Leis, tá bom? Muito obrigada. Mais alguém gostaria de se manifestar? Vereador Gil Baiano. Só para usar as palavras da vereadora Zenici, né? Então, essa Casa de Leis, com essas 10 vereadoras, não mede esforços para fazer as votações dos projetos que vêm de encontro com benefício à sociedade. E nesse momento que toda a humanidade vem enfrentando essa pandemia, e esses recursos destinados para que seja
nos trabalhos combatido a essa peste, né? Jamais algum dos vereadores aqui possa não fazer nenhum tipo de esforços para aprovar. Então, essa Casa de Lei é compreensiva a todos os projetos e é analisado da forma mais urgente que nós possamos fazer aqui. Então, é por isso que, com certeza, esse projeto está sendo votado rapidamente, com análise dos vereadores que já viram esse projeto e que vem de encontro à nossa sociedade canoense aqui. Mais alguém? Não havendo mais quem queira discutir, então vamos à votação. A votação ocorrerá de forma nominal, alertando que votando sim é pela aprovação do projeto e não pela rejeição. Vereador Célio Galeski. Eu voto sim, senhora presidente. Vereador Coronel Mário. Meu voto é sim, senhora presidente. Vereador Gil Baiano. Meu voto é sim, senhora presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhora presidente. E a vereadora Zeneci Dreher. Voto sim. Está aprovado, por unanimidade dos vereadores presentes, o projeto de lei número 42 de 2020. Passamos aos requerimentos. Convido o vereador Coronel Mário para que realize a leitura dos requerimentos de hoje. Cumprimento a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste através da sessão online. Meu cordial boa noite. Requerimentos número 478, 479 de 2020, de autoria de toda a entidade presente, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do estado de Santa Catarina, e ao senhor André Mota Ribeiro, secretário de Estado da Saúde, solicitando destinar ao município de Canoinhas 5 respiradores para atender os pacientes que apresentarem insuficiência respiratória grave em atendimento no Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Estão em discussão os requerimentos 478 e 479 de 2020. Alguém gostaria de se manifestar? Vereador Paulo Glinski e, na sequência, vereador Célio Galeski. Senhora presidenta, vereadora Zeneci, vereadores, comunidade, só um comentário até que a gente está pedindo respirador, quem sabe até a gente pudesse acrescer ali que viesse o respirador daqueles que vão ser adquiridos da VEG, né? Para não correr o risco do governo do estado nos mandar aqueles que chegaram da China que estão sem ser possível utilização, né? Então, faço esse comentário, pode parecer até de repente que seja até uma crítica, mas não, a gente gostaria que viesse o respirador da nossa empresa catarinense, está fazendo um produto de qualidade, né, por um preço muito menor do que aqueles que foram adquiridos que não vão servir. Obrigado, senhora presidente. Vereador Célio Galeski. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Vereador Paulo, quando eu conversava com a nossa assessoria legislativa, senhora Andréia, eu sugeri nesses termos mesmo que o senhor falou, né? Até para ficar bem claro, porque esses efetivamente serão entregues, né? E eu sugeri 5, que com base, né, do que pensando um para cada município aqui nosso, né? Óbvio que eles serão usados independente de por qual munícipe, né? A gente tem ouvido muito aí que o hospital tem recebido pessoas de São Bento, de Rio Negrinho, fora, enfim. Mas, então, a gente só colocou como base 5. É claro que o que a gente tem notado, né, Canoinhas, felizmente, e graças a Deus, que embora o número de infectados seja alto, mas não tem sido utilizado, né, a nossa ala COVID, né, e isso nos deixa mais tranquilos, né, e a gente espera até que realmente eles nem sejam necessários nesse momento de pandemia. Mas, enfim, como o Estado adquiriu da VEG 500 respiradores, 100 já foram entregues em outras regiões, eu penso que está no momento de Canoinhas ser
contemplada, a região de Canoinhas, né, o Hospital Santa Cruz ser contemplado. E a vereadora, em seguida tem o outro requerimento ao deputado com o mesmo teor. Então, eu entendo que nós poderíamos votar os três, né, por se tratar da mesma matéria nessa mesma votação. Tudo bem? Mais alguém gostaria de se manifestar? Talvez fosse interessante, então, vereador Célio, que o nosso segundo secretário Adoc fizesse a leitura do requerimento 480 de 2020 e votaríamos os três juntos, então. Requerimento número 480 de 2020, de autoria de toda a edilidade presente, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Fábio Chioquete, deputado federal, solicitando a possibilidade de viabilizar, junto ao governo federal e Ministério da Saúde, a destinação de 5 respiradores para atender os pacientes que apresentarem insuficiência respiratória grave em atendimento ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a esse requerimento? Estaria em discussão? Senhora presidente, o objetivo de a gente ter encaminhado esse requerimento, mas também era com o mesmo teor, sendo esses do governo do estado, né? Seria mais alguém para a gente estar pressionando nesse momento ou solicitando, né, para que fortaleça o nosso pedido. Então, quando também solicitei o requerimento, era no mesmo teor do primeiro. Né? Porque eu não sei se tem respirador que possa vir do governo federal, né? Então, ou que tenha sido comprado. Então, eu penso que nós deveríamos manter o mesmo teor do primeiro requerimento, mas dessa vez encaminhado ao deputado federal Fábio. Está ótimo. Coloco em votação os requerimentos 478, 479 e 480 de 2020, da autoria de toda a edilidade. Os vereadores que concordam sinalizem positivamente. Aprovados os requerimentos 478, 479 e 480 de 2020. Requerimento número 481/2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, solicitando informações sobre a revisão do plano diretor do município de Canoinhas de mobilidade urbana, e em que foram realizadas pesquisas de opinião pública, bem como audiências públicas para definir várias questões relacionadas ao zoneamento, definição de usuários de ciclovia e etc. O município de Canoinhas contratou por licitação a empresa Urbitec para realizar os estudos relacionados à matéria. O plano diretor é a lei municipal que direciona o futuro da cidade que queremos, para que ela seja cada vez melhor, e esse planejamento envolve diversas questões que interferem diretamente na qualidade da vida da população, ou seja, a infraestrutura, equipamentos públicos como escolas, creches, postos de saúde, iluminação, saneamento e coleta de resíduos, preservação de áreas verdes, controle de poluição, uso e ocupação do solo, entre outros temas. É a lei municipal que visa integrar o planejamento urbano, transporte e trânsito, observando princípios de inclusão e sustentabilidade. O plano de mobilidade avalia as condições atuais e indica alternativas para os próximos anos, considerando o crescimento do município e priorizando os meios para os próximos anos. Considerando o crescimento do município e priorizando os meios de transportes menos poluentes e a diversidade de modais para o deslocamento de pessoas e cargas. Dentre as ações, houveram pesquisas e audiências públicas. Diante do exposto, requer: 1. Cópia do contrato com a Urbitec e aditivos, se houverem. 2. O que já foi efetivamente executado ou cumprido. 3. Montante de valores efetivamente pagos à empresa contratada Urbitec desde a data de assinatura até o dia de hoje. 4. Se o município recebeu o protótipo da revisão do plano diretor e de mobilidade urbana, conforme contrato. Se não o recebeu, para qual prazo que a empresa Urbitec tem para concluir os trabalhos e entregá-lo. 5. Se todos os itens foram cumpridos na integralidade, como o Código de Obras, Código de Costura e parcelamento do solo, entre outros constantes do edital. 6.
se a proposta da criação do Código de Vigilância Sanitária, principalmente relacionados às questões de resíduos líquidos e esgotos. 7. Queira, por gentileza, prestar outras informações que Vossa Excelência entender relevante e não questionada. Está em discussão o requerimento número 481 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Não havendo quem queira discutir, os vereadores que concordam sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento 481 de 2020. Requerimento número 482, 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, e quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, como pode se observar pelo acervo fotográfico anexo, é inegável que os alagamentos em diversas regiões do município, no dia 9/6/2020, causaram transtorno aos munícipes, inclusive trazendo prejuízo a residências e comércios, por exemplo. Apesar de ser um assunto já discutido em diversas oportunidades, por conta da ocorrência anual dos referidos alagamentos, inclusive o munícipe Mário Simões, em 23 de fevereiro de 2018, ocupou a tribuna livre desta Casa de Leis, a fim de defender a dragagem do Rio Canoinhas, como forma de aumentar a vazão do escoamento de água, justifica seu requerimento, pois o problema persiste até o presente momento. Inclusive, não há notícia de qualquer estudo ou projeto de viabilidade para solucioná-lo. Dessa forma, não pode-se admitir que a população sofra por conta da falta de solução, ou seja, falta de planejamento estratégico e estudo técnico para pôr fim ao caos causado pelos referidos alagamentos. Considerando as manifestações da população de Canoinhas por conta dos alagamentos no dia de hoje, 9/6/2020, vem, por meio deste, requerer o que segue: a realização do estudo técnico para apontar a causa dos alagamentos, a fim de implementar projeto de escoamento de água no município, especialmente em área central. Está em discussão o requerimento 482 de 2020. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes o requerimento número 482 de 2020. Requerimento número 483 de 2020, de autoria do Edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ao ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor de Detracan, solicitando que sejam procedidos estudos e, se possível, a adoção de medidas através de um plano de contingência para que se proceda à interrupção temporária de trechos de vias que são atingidas por enxurradas no município, com desvio de fluxo de trânsito, principalmente de veículos pesados, a fim de minimizar para os moradores e comerciantes os problemas recorrentes das enxurradas. Está em discussão o requerimento número 483 de 2020. Vereador Coronel Mário, com a palavra. Senhora Presidente, senhores vereadores, hoje à tarde estive conversando com alguns moradores da área central, também alguns comerciantes, e me foi solicitado que houvesse um pedido junto ao comando da Polícia Militar e também medidas, se possível, junto ao Detracan, para que quando houver essas enxurradas que são recorrentes, e nós temos que agradecer a Deus, né, pela chuva que veio, enfim, uma chuva bastante forte. O senhor Amauri, residente na comunidade da localidade de Tirafogo, me falou que até às 11 horas tinha chovido 107 milímetros. Então, foi um volume bastante considerado lá. Aqui, as medições falavam em 77 milímetros, também um volume bastante considerável. Agora, foi-me solicitado, principalmente porque o tráfego pesado faz ondas, né, quando ele passa por essas vias que estão com um volume de água bastante elevado. E essas ondas acabam, né, além dos transtornos gerados, acabam causando alguns transtornos, né, maiores. Então, me foi solicitado, na medida do possível, né, a gente sabe que tem vários intervenientes nesse processo, inclusive o Detracan, falta de material humano, enfim, tem intervenientes. Mas fazer um plano de contingência com a interrupção, Coronel Buquerque, Vidal Ramos, enfim, em alguns trechos, momentaneamente, porque
pelo que a gente observa, tá? A enxurrada ela vem e passa num período breve de tempo, mas é necessário a adoção de algumas medidas conforme solicitação da própria comunidade. Seria isso, senhora presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, sinalizem positivamente. Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes o requerimento número 483 de 2020, da autoria do edil Coronel Mário. Requerimentos número 484 e 485 de 2020, de autoria de toda a atividade presente, querem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Santo Pontarolo e da senhora Dalgisa Vieira Voiteixe. Por se tratar de requerimento de pesar, a mesa difere automaticamente. Era o que continha, senhora presidente. Muito obrigado, vereador Coronel Mário. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se tem algum vereador inscrito para falar sobre matéria de interesse pessoal. Vereadora Zenici Dreher. Aproveitando esse momento, ontem o nosso vereador Célio Galeski manifestou seu interesse de concorrer para a majoritária, né? Então, quero aproveitar para parabenizá-lo pela coragem, né? Porque esse ano já temos algumas manifestações, isso é importante para a população, né? Pelas manifestações aí pessoais, nós já temos uns 5 pré-candidatos aí para a majoritária, né? E é importante isso para a população ter a possibilidade de garantir esse direito de escolha, né? E dizer para você, vereador Célio, que não vou poder apoiá-lo, né? Porque o meu apoio é para o nosso pré-candidato a prefeito Beto Passos e permanecendo a dupla PSD e PL, conforme anunciado hoje à tarde em reunião. Então, mas quero parabenizá-lo pela coragem, isso é muito importante, né? Manter aí um posicionamento firme aí na política, e acho que estava mais que na hora. Vossa Excelência está de parabéns. Não vou poder apoiá-lo, né? Vou apoiar o meu prefeito Beto Passos aí, né? Pré-candidato também, mantendo a dupla com o PL. Também recebi um convite que me deixa muito feliz nesse momento, mas, né, tenho meu posicionamento muito firme, né? E vamos manter aí na política, fazendo a diferença aí para nossa população. Seria isso. Mais algum vereador inscrito para se manifestar? Então, não havendo mais quem queira se manifestar, quero agradecer a presença de todos, agradecer o empenho dos nobres vereadores em elaborar os pareceres hoje à tarde do projeto de lei 42, e o carinho e a atenção sempre dispensadas a todos aqui da casa, aos assessores e a minha pessoa. E nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 15 de junho, segunda-feira, às 19 horas, por meio de videoconferência. Muito boa noite.